além do trabalho, mas ele necessariamente passa pelo trabalho enquanto expressão da nossa cidadania. A Constituição fala em trabalho enquanto valor social, e esse valor social não podem as pessoas com deficiência serem privadas desse valor social. Por isso que é tão importante que a sociedade seja inclusiva para essas pessoas. Eu até brinco que os ouvintes não estão podendo nessa oportunidade me ver, mas eu sou uma pessoa que usa um equipamento de, digamos assim, de proteção, um equipamento de inclusão, que é o óculos, mas que por ser popular, por ser de preço popular, eu consigo transitar nos mais diversos locais. Mas, por exemplo, há mecanismos de inclusão que não são tão populares assim. Então, por isso é necessário que a gente, através da inclusão dessas pessoas nos mais diversos ambientes, e em todos os ambientes eles têm direito ao acesso e ao acesso enquanto cidadãos, na medida em que eles comecem a acessar esses ambientes, eles vão ter a possibilidade de massificar esses instrumentos de inclusão, e ao massificar o preço cai, e de repente a gente vai estar numa sociedade em que quem está de óculos e quem está de aparelho auditivo e quem está usando uma cadeira de rodas, está todo mundo convivendo bem. Esse é o propósito. Determinado limite de funcionários, ela tem a obrigação de contratar pessoas com deficiência. Isso seria, na opinião, nós estamos a partir de 100 pessoas, né? Esse número ele deveria cair, e eu já complemento a pergunta. Para nós, né, que não temos uma deficiência, a gente sempre tem, será que a pessoa com deficiência, ela consegue cumprir o papel de uma pessoa que não tem? Bom, vou começar pelo percentual de 2%, até 200, acima de 200, 3% até 500, de 500 a 1.000, 4%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, 5%. Esse critério é um critério brasileiro, e que pessoalmente eu sou muito contrário, porque ele é pouco inclusivo. Ele foi o critério que o Congresso Nacional conseguiu aprovar à época, em 1991. Porque a maior parte dos empregadores brasileiros são pequenos e médios empregadores. Então, a gente não cria uma cultura de contratação de pessoas com deficiência, porque na maior parte das empresas com 20, 50, 70, 80, 35 empregados, não há a obrigatoriedade de contratar nenhuma pessoa com deficiência. Então, essa não é uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Foi a inclusão que nós conseguimos aprovar à época. Quanto à segunda perna da pergunta, em relação à possibilidade da pessoa com deficiência realizar qualquer serviço em condições iguais ou melhores do que as pessoas que não têm as limitações motoras, visuais, auditivas, intelectuais, etc., eu lhe digo, isso somente o caso concreto vai dizer. Por exemplo, quando eu assisto Paralimpíadas, eu começo a pensar, eu achava que eu corria. E eu fui treinado, por exemplo, eu corria na escola 100 e 200 metros, e era razoável nos 100 e 200 metros. E aí, quando assisto Paralimpíadas, eu digo, não era razoável nos 100 e 200 metros. Razoável é aquele pessoal que está utilizando, por exemplo, uma prótese que corre muito mais rápido do que eu. Então, não dá para a gente pré-estabelecer limite para as pessoas. A capacidade das pessoas, o Stephen Hawking, por exemplo, gênio, pessoa com deficiência. Então, a gente não pode pré-estabelecer limite para o ser humano. Com relação às empresas que não cumprem, né? As empresas que não cumprem esse papel dos 2%, 3%, e se empresas que não são obrigadas a cumprir, se devem também cumprir esse papel, que é um papel social. Bom, primeiro, em relação às empresas que não cumprem, o que acontece especificamente no âmbito do Ministério Público do Trabalho, porque, última ratio, é o Ministério Público do Trabalho e o Ministério hoje do Trabalho e Previdência, que são os responsáveis por essa fiscalização, o Ministério do Trabalho e Previdência como braço administrativo e o Ministério Público como um braço administrativo e com, digamos assim, o outro braço judicial, já que o Ministério Público pode propor ações para obrigar essas empresas ao cumprimento da cota. Essas entidades são responsáveis, junto com a sociedade civil de modo geral, por fazer a fiscalização. Só que eles têm, digamos assim, o instrumental para poder obrigar essas empresas a cumprirem essas cotas. Em relação a empresas que não cumprem, ou que melhor, que cumprem cota sem necessitar, na verdade essas empresas estão prestando um grande papel para a sociedade. Elas estão se mostrando empresas inclusivas.
Eu acho que não é preciso estar dentro do espectro que o legislador estabeleceu para você incluir na sua sociedade. E até, se me permite, eu até acrescento, existe hoje, e é talvez o próximo passo, a gente tem dois grandes problemas, dois grandes gargalos na inclusão da pessoa com deficiência para resolver. O primeiro, cumprir a cota. A lei é de 91, essa lei completou os 30 anos, e Honoré de Balzac escreveu lá antigamente uma mulher de 30 anos, hoje já é uma mulher de 31 anos essa lei, e ainda há empresas que não cumpriram a cota. Mas além disso, existe uma espécie de cota seletiva. Entre as pessoas com deficiência, em geral, as empresas escolhem um tipo de limitação e toda a sua contratação é naquele tipo de limitação. Para quê? Para só gerar um ambiente de trabalho inclusivo para aquele tipo de pessoa. Então, por exemplo, se contrata cadeirante, é só cadeirante, porque ele imagina, eu vou construir rampa, eu vou me estruturar para o cadeirante, vou ampliar os corredores e assim eu vou conseguir cumprir a cota. Então, até entre quem cumpre a cota, existe uma tentativa, existe uma busca por facilidades no cumprimento da cota. Mais para frente eu vou dizer o que eu penso em relação ao papel do Estado e das empresas em relação a esse cumprimento da cota, porque eu não acho que é uma coisa tão simples assim. Eu defendo, inclusive enquanto professor, estimulo pesquisa nesse sentido, há estímulos para as empresas que cumprem cota. Por quê? Porque se eu abrir uma empresa hoje, e aqui eu estou falando abstratamente, eu não discriminei ninguém. Mas apesar de nunca ter discriminado ninguém, se eu abrir com mais de 100 empregados, eu tenho que cumprir a cota, eu tenho que tornar o meu ambiente acessível e inclusivo para todas as pessoas. Isso é custo, do ponto de vista empresarial. Então, o Estado deveria, através, por exemplo, de alguma exação fiscal, de alguma redução de tributos, beneficiar essas empresas. A empresa que vai além da cota, ela não tem estímulo nenhum para contratar, por exemplo, 10% de pessoas com deficiência. Eles já são tão estigmatizados, tão discriminados, que talvez 10% de uma empresa ajude a equilibrar esse estigma. Mas essa empresa não tem benefício nenhum. E ressalto, esse é o modelo brasileiro. Para você ter uma ideia, o modelo espanhol, vou pegar só um modelo, mas há vários no mundo, perfeito, eles adotam uma política de que quanto mais afirmativa for a sua política, mais eu vou incrementar a sua exação fiscal. Então, só para pontuar, se você contrata uma pessoa com deficiência intelectual, que é mais difícil da gente encontrar nas empresas, a sua exação fiscal, ou seja, a sua redução de tributos é maior. Mas se essa pessoa, além de deficiente intelectual, ela é negra, aumenta ainda mais a sua exação fiscal. Mas se ela, além de negra e deficiente intelectual, ela é mulher, aumenta ainda mais a sua exação fiscal. E se ela tem mais de 40 anos, aumenta ainda mais. Ou seja, é uma sociedade verdadeiramente igualitária, inclusiva e voltada contra a discriminação. O Brasil, infelizmente, no nosso modelo, a gente cria um coletivo imaginário. Qual é o nosso coletivo imaginário? Pessoas com deficiência. Mas nós todos sabemos que é muito mais fácil enquadrar, inserir, incluir no mercado de trabalho, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva do que uma pessoa com deficiência intelectual. E aí pode denunciar o Ministério Público do Trabalho. Vou aproveitar o canal e a grande audiência da Rádio Cultura para dizer o www.prt20.mpt.mp.br, tem um canal de denúncias lá. Por que não tem esse acesso? Porque provavelmente nessa rede de supermercado todas as pessoas são ou deficientes visuais ou deficientes auditivos, provavelmente não tem nenhum cadeirante contratado. Então, como não tem cadeirante, não se faz uma verdadeira inclusão. Um outro problema que muito provavelmente em algum momento vai ser objeto de questionamento é a promoção dentro da carreira. Porque tem muita empresa que contrata a pessoa com deficiência, mas não quer promover a pessoa com deficiência. Como se o só fato de contratar fosse suficiente. Numa espécie de, digamos assim, régua que se traça na capacidade dessas pessoas. E a capacidade das pessoas com deficiência é infinita. O gênio humano, acho que foi Nietzsche que disse isso, eu não tenho certeza, e se não foi, peço desculpas. O gênio humano, para o bem e para o mal, é inesgotável. E isso independe de quem seja o ser humano. Uma possibilidade de crescimento, ela praticamente não existe. Agora, quando o senhor falou para a gente sobre as empresas que têm a obrigação de contratar e elas não cumprem, quais seriam, por exemplo, as punições que estariam sujeitas? Bom,
Antes até de responder essa pergunta, eu vou pegar um gancho. Quando a empresa cumpre a cota, mas não permite promoção da pessoa com deficiência que lá ingressa, essa empresa está discriminando a pessoa com deficiência e isso é um ilícito passível de investigação pelo MPT e de punição pela Justiça do Trabalho. Quantas empresas que não cumprem a cota, se elas já têm termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, elas além de sofrerem, em geral sofrem, as multas pela fiscalização do trabalho, elas vão ter ações de execução para o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. E se elas não têm termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, elas vão ser acionadas através de ações civis públicas, onde, além de serem condenadas a cumprir as cotas, elas vão pagar geralmente uma indenização por dano moral coletivo pelo prejuízo que causa uma sociedade. Porque uma sociedade em que é negada a inclusão é uma sociedade incompleta. E essa incompletude é fruto da ação dessas empresas. Coloca muito bem o fato dessa inclusão. Nós estamos falando de empresa. E quando nós estamos diante dos órgãos públicos, nós não temos, inclusive, essa inclusão. E aí, como é que a gente poderia resolver essa questão? E tanta inclusão no poder público, de acesso, inclusive, como o senhor bem colocou, que o supermercado, ele bem provável não tem um cadeirante. E a gente vê os espaços públicos muitos deles sem qualquer acessibilidade. Como funcionar em relação ao poder público? Vamos lá, em relação ao poder público. Vou em duas etapas essa resposta. A primeira etapa no que se refere à contratação de pessoal, o poder público nos concursos públicos tem que respeitar essas cotas também. Só que aí essa parte não cabe ao Ministério Público do Trabalho investigar. Se tratar de poder público municipal ou estadual, é o Ministério Público do Estado. Se tratar de poder público federal, é o Ministério Público Federal, são os procuradores da República nesse caso. E quanto à questão de acessibilidade, isso é um dado importante. Qualquer questão de acessibilidade, ela é, em última instância, meio ambiente do trabalho. Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal. Não importa se é no setor público ou no privado. Questões de meio ambiente do trabalho, cabe à Justiça do Trabalho corrigir. Logo, a denúncia deve ser feita no Ministério Público do Trabalho. A gente tem muitas denúncias de espaços públicos que não são acessíveis. Eu, por exemplo, tenho, no 6º ofício, 4 que eu me lembre, inquéritos em relação a prédios públicos que não eram acessíveis e que estão sendo reformados por conta disso. Um deles, só para citar, o Instituto de Criminalística, que é razoavelmente perto daqui. Está sendo todo reformado por conta da questão da acessibilidade. Para que a pessoa vai participar de, inclusive, processos seletivos para pessoas com deficiência. Dizer, olha, o salário para uma pessoa considerada normal é X e para a pessoa com deficiência é um pouco menos. É válido ou não esse processo e que ponto e a que pé a pessoa pode recorrer desse processo. E se, caso a pessoa consiga êxito no processo, se a empresa pode não contratar, já que é empresa pública, no caso de empresa privada, desculpe. Bom, primeiro, as empresas privadas têm que cumprir a partir do parâmetro. Primeiramente, as que estão dentro do parâmetro de acima de 100 empregados, essas vão ter que cumprir por conta das cotas. Qualquer medida que seja discriminatória no processo de contratação, vou dar um exemplo. Eu estou contratando um professor auxiliar hoje para minha escola, e esse professor auxiliar, se ele for pessoa com deficiência, eu estou pagando, um exemplo fictício, R$ 1.500. Mas se for pessoa sem deficiência, eu vou pagar R$ 1.800. Essa contratação é discriminatória, já que os requisitos são os mesmos e o trabalho é o mesmo. Além da empresa poder ser punida só por esse processo de seleção discriminatório, se esse trabalhador, pessoa com deficiência, ingressar com ação na justiça, obtém a equiparação salarial. Então, seja no plano individual, seja no plano coletivo, a situação é completamente irregular, completamente ilícita. Mas aí tem o medo de perder o emprego, o medo de denunciar e não conseguir mais ingressar em mercado de trabalho. Mas olha, essas situações de denúncia e de medo de perder o emprego em relação a pessoas com deficiência tem algumas salvaguardas. A primeira, as denúncias do Ministério Público do Trabalho, elas podem ser anônimas e podem ser com sigilo em relação à identidade da pessoa. Ou seja, digamos que o Roberto faça uma denúncia agora. Ele faz a denúncia, eu sei que é o Roberto, mas ninguém mais vai saber que é ele. Então, a identidade dele está sob sigilo, está protegida, só o membro do Ministério Público que investiga sabe que é ele e sempre vai desidentificar a denúncia para não correr risco. Essa é a primeira situação. E segundo,
Toda vez que você contrata uma pessoa com deficiência, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você só pode despedi-la contratando outra pessoa com deficiência. Ou seja, ela tem uma espécie de estabilidade que só é, digamos assim, mitigada pela contratação de outra pessoa com deficiência. O que dá mais trabalho para a empresa, porque vai ter que treinar essa outra pessoa. Então, diferentemente do trabalhador que não é pessoa com deficiência, existem salvaguardas para proteger o mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Ou seja, a vaga é garantida. Salvo se outra pessoa com deficiência ingressar no lugar dela. O que vai exigir da empresa nova fase de treinamento, riscos, porque você está trocando um empregado que já está treinado e que já está produzindo por uma pessoa que é uma incógnita. Cada vez que a gente contrata um novo trabalhador, a gente não sabe a potencialidade dele. E empresas, em geral, não gostam de trabalhar com coisas aleatórias, não gostam de correr riscos. Para eu completar, pessoas com deficiência é lucro ou é prejuízo para a empresa, já que tem que contratar, além de contratar, tem esse parâmetro de ter que aguardar a uma pessoa sair e colocar outra com deficiência, tem que preparar uma pessoa, quando a pessoa está naquele estágio, uma empresa oferece um valor maior, sai daquele estágio, tem que contratar outra também. É prejuízo ou não para a empresa? Bom, do ponto de vista da cidadania, é sempre lucro. Do ponto de vista financeiro, eu não vou ser maniqueísta. A contratação de uma pessoa com deficiência que vai trabalhar pode ser lucro ou pode ser prejuízo, como a contratação de uma pessoa sem deficiência também pode gerar lucro ou prejuízo. O mau ou bom funcionário independem da condição, digamos assim, motora, intelectual, visual, auditiva que ela tenha. Então, absolutamente, isso é uma variável, eu diria, aleatória. Só para dar um exemplo, o Vale do Silício nos Estados Unidos está repleto de autistas, que hoje são considerados pessoas, há pouco tempo, passaram a ser considerados pessoas com deficiência. Porque alguns autistas, porque o espectro autista ele é muito amplo, alguns autistas têm uma capacidade de concentração, que é o que eles chamam de, me foge agora a expressão, mas é como se fosse uma zona de concentração, daqui a pouco eu digo essa expressão agora, mas que os não autistas não têm capacidade. Então, naquilo que eles gostam, eles têm uma capacidade de concentrar que nós não temos. Por isso que eu digo, a beleza do ser humano, a sua riqueza está na sua diversidade. E a gente não deve antecipadamente estabelecer signos, tatuar pessoas como habilitadas ou inabilitadas. Habilitados e inabilitados existirão todos. Baianos, sergipanos, gaúchos, paulistas, brancos, negros, pardos, pessoas com deficiência, homens, mulheres, pessoas sem deficiência. Mas isso quem vai dizer é a circunstância do trabalho. A gente não pode ser determinista. Predeterminar que alguém, por uma condição inata, tem ou deixa de ter condição de trabalhar bem. Pessoas com deficiência. O que é que o senhor tem mais? O que é que chega mais lá no Ministério Público do Trabalho? Trans, etc, etc. O mesmo movimento, ele está acontecendo com as pessoas com deficiência. Hoje as empresas estão entendendo que essas pessoas, independente da deficiência, eles são capazes de oferecer esse trabalho. E a empresa, inclusive, ganhar com a diversidade, né, dessas pessoas. E a outra pergunta é, as empresas no Brasil, elas estão preparadas para atender essas pessoas? Vamos lá. Vou começar pela primeira pergunta. Talvez os temas mais recorrentes no Ministério Público do Trabalho sejam, primeiro, o não cumprimento da cota. Felizmente está perto de perder o primeiro lugar, mas ainda há muita empresa que não cumpre cota. Algumas, pura e simplesmente, porque criam dificuldades e são sempre punidas por conta disso. Outras, porque certas áreas do trabalho são mais difíceis de cumprimento de cota, porque são mal remunerados e algumas pessoas com deficiência recebem o benefício de prestação continuada. Então, quando você recebe um BPC, que é o benefício de prestação continuada, para não trabalhar, e o que vão lhe oferecer para trabalhar é a mesma coisa, as famílias pensam várias vezes, os cuidadores pensam várias vezes antes de inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Outro campo muito rico de denúncia é não promoção. É a pessoa que entra e vai ficar para sempre naquele posto. Ou seja, está sendo discriminado, a empresa cumpre a cota, mas não considera seriamente aquela pessoa como um trabalhador. Capacitismo. Algumas empresas querem fazer uma espécie de análise
a partir de um padrão. E muitas vezes uma pessoa com deficiência ela é capaz de lidar mais se você modificar a metodologia de trabalho. Você não pode seguir um único método e considerar esse é o único método a partir do qual todo mundo vai trabalhar. Não, eventualmente a pessoa pode lhe render mais com outra metodologia. E a questão da acessibilidade, que hoje é talvez a que mais ganha força, porque os ambientes de trabalho, alguns ainda não estão acessíveis para receber esses nossos irmãos, pessoas com deficiência, esses outros cidadãos. Bom, a pergunta do Dr. Márcio. Primeiro, se as empresas estão reagindo de uma maneira melhor no que se refere à contratação da pessoa com deficiência. Sim, eu sou forçado a dizer que hoje as empresas têm um nível, e é óbvio que é uma generalização, é raro o empregador hoje que ainda tem a mesma ideia que tinha 20 anos atrás em relação à contratação de pessoas com deficiência. Por vários motivos. O primeiro motivo é porque o número de pessoas com deficiência aumentou muito. E outro dia estava, por exemplo, até 10 anos atrás não tinha censo, só para ficar em um tipo de pessoa com deficiência, de autistas. Uhum. Era 1 para cada 48 crianças que nasciam nos Estados Unidos eram autistas. Hoje, 1 em cada 30. Então você começa a ter vários empresários que têm filhos autistas, que eventualmente vão ter filhos cadeirantes, que eventualmente vão ter filhos com limitação auditiva, intelectual, com limitação visual. Então, à medida que isso chega na sua família, você se sensibiliza. Segundo, essas pessoas desde 91 começam a ser contratadas. Então, você começa a ter grandes exemplos de profissionais de alto escalão, profissionais muito habilitados, que são pessoas com deficiência. Então, aquele estigma que você tinha, você vai deixando de ter. Então, é fato, as empresas melhoraram muito nessa visão. E a outra pergunta foi se as empresas estão preparadas para receber essas pessoas com deficiência. Hoje, mais preparadas do que ontem, e eu espero menos preparadas do que amanhã. Porque, só para dar um exemplo, eu não convivi na universidade, enquanto aluno, com pessoas com deficiência. Minha turma de graduação, que se formou em final de 95, início de 96, a turma era 95-2, se formou em janeiro de 96, nessa turma não tinha nenhuma pessoa com deficiência. Na Universidade Tiradentes, onde eu ministro minhas aulas, há várias pessoas com deficiência que são meus alunos. Então eu fico extremamente feliz em ver que a sociedade está mais inclusiva. Eu vou para as bibliotecas, eu vejo livros em braille, eu vejo muito computador com sistemas de ledores. Então, por exemplo, vai passando o texto e o texto vai no fone, a pessoa vai ouvindo. Isso era uma coisa, esse tipo de programa não existia na minha época. Se existisse, era caríssimo. Hoje as universidades investem nisso porque eles têm clientela. Por isso que é tão importante incluir a pessoa com deficiência. Porque se elas ocuparem os espaços, a gente vai ter preocupação. Se vocês me permitirem só me alongar um segundinho, fique à vontade. Existe uma sorveteria, eu vou fazer uma propaganda sem querer de uma sorveteria daqui chamada aí o Sordo. Sim. Essa sorveteria aqui é fantástica. Essa sorveteria, os profissionais que trabalham são surdos. E aí vejam como as pessoas que compram sorvete naquela sorveteria têm a preocupação de se comunicar com eles. E uma pessoa que costuma rotineiramente tomar sorvete, sei lá, uma vez por semana ou a cada 15 dias, naquela sorveteria, absorve alguma coisa da linguagem para poder se comunicar com eles. O que mostra que se a gente exercitar a cidadania, se a gente exercitar a inclusão, a gente aprende a incluir. O que a empresa nunca pode fazer é exigir da pessoa com deficiência uma qualificação que ela não exige da pessoa sem deficiência. Por exemplo, ele quer um jardineiro. O jardineiro sem deficiência, basta ter experiência de fazer jardim. O jardineiro, pessoa com deficiência, tem que ser formado em botânica com mestrado e doutorado. Isso é, obviamente, uma tentativa de discriminar, e nesse tipo de discriminação, a mão da lei, a mão do Estado, é uma mão pesada. E precisa ser pesada, porque eu acho que quem age dessa forma precisa aprender. E muitas vezes a punição precisa ter um caráter pedagógico. Eu só acredito em punição que tenha caráter pedagógico. Então a gente vai... E o bacana nesses casos é que a empresa ela é punida, e eu não acho bacana nenhuma empresa ser punida, não. Mas nesse tipo de situação ela é punida até o dia que ela regulariza a sua conduta.
De tal modo que se ela regulariza em 2 dias, ela é pouco punida. Mas se ela regulariza em 200 dias, ela vai ser bastante punida e continua com a obrigação de cumprir. Se não cumprir 200, vai para 201, 202 e cada dia é uma penalidade de ordem pecuniária. É o dinheiro que ela vai gastar. Bom, é o tempo que eu aproveito para agradecer a intervenção do Luiz Carlos, dizer do valoroso trabalho, pelo que ele descreveu, não tenho nenhuma dúvida do valoroso trabalho que ele realiza e me louvar dessas iniciativas, porque essencialmente a sociedade civil ela é a porta-voz das dificuldades das pessoas com deficiência. E o que ele fala, antes de ir para a tua pergunta, Márcio, é efetivo. O fato houve melhoras, sim, mas ainda há muito a avançar, ainda há muita discriminação no ambiente de trabalho. E dentro dessa perspectiva, o que é que a gente tem? De fato, empresas que subvalorizam o trabalho da pessoa com deficiência. Além de subvalorizar, há casos piores. Há casos de empresas que contratam a pessoa com deficiência e sequer colocam essas pessoas para trabalhar. Ou seja, essas pessoas são colocadas apenas e exclusivamente para cumprimento de cota. Essa é uma segunda etapa dentro do trabalho que os órgãos de fiscalização do Estado, e eu falo especificamente do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério Público do Trabalho, têm. Porque cumprir cota não é inserir. Cumprir cota é incluir. E a inclusão é uma inclusão cidadã. Ou seja, eu não preciso apenas colocar a pessoa para trabalhar. Eu preciso colocar essa pessoa para trabalhar dignamente. E reconhecer essa pessoa como sujeito das mais diversas potencialidades. Então, quando isso acontece, o que a gente tem é não o descumprimento da cota, mas sim uma discriminação dentro do ambiente de trabalho. Nesse ponto, por assim dizer, a pessoa com deficiência vai se assemelhar no tratamento à mulher que é discriminada, eventualmente ao negro que é discriminado, ao nordestino que é discriminado, porque embora a cota se cumpra, mas é um cumprimento pela metade, porque não se garante as potencialidades do trabalho. Porque a cota é uma ação afirmativa, uma política de ação afirmativa, fruto de um gigantesco histórico prejuízo e discriminação que essas pessoas sofreram. Quando a gente pensar, por exemplo, será que cota, e vamos ficar no caso da pessoa com deficiência, será que se justifica? Eu gostaria de convidar o ouvinte a, por exemplo, ir numa biblioteca do seu bairro, onde tiver uma biblioteca, e procurar livros em braille. E aí imaginar, será que eu estou na mesma condição de acessar a informação que uma pessoa que tem uma limitação visual? Ou ainda, vá na mesma biblioteca e verifique, será que tem rampa para que esses livros do segundo andar, a pessoa que é cadeirante consiga acessar? E aí eu mencionaria situações para as pessoas com deficiência intelectual, deficiência auditiva e todas as outras modalidades. Nós temos um déficit gigantesco histórico com essas pessoas. Eu rogo que um dia a cota não seja necessária. Nesse dia, nós teremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. A prova cabal é que a nossa sociedade não é inclusiva, que a discriminação impera, que nós temos um imperativo legal que obriga as empresas a contratar, e 31 anos se passaram e várias empresas ainda não cumpriram a cota. Acho que prova maior, na linha da pergunta do Kleber, tem empresa que é punida pecuniariamente e não cumpre a cota de pessoa com deficiência. Então isso está enraizado na nossa sociedade. E a gente precisa tirar essa raiz ruim e botar uma raiz melhor. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que a gente pode melhorar. E eu acho que a inclusão das pessoas com deficiência é uma prova de que o ser humano pode ser melhor. Uma série de parcerias, a começar com parcerias voltadas à formação da pessoa com deficiência. Não raro acontecem das associações pedirem, quando há, por exemplo, vou dar um exemplo real, ainda que esse curso não tenha sido pedido ainda. Eu vejo, por exemplo, que analistas, operadores de Python é uma linguagem de informática que é onde é feito esse negócio de jogos de videogame, usam muito essa tecnologia. Em São Paulo, por exemplo, há muito posto de trabalho ocioso que precisa de profissionais habilitados nessa área e não tem quem tenha essa formação. Vamos dizer que essa seja a realidade do mercado de Sergipe e que uma das associações, ou todas elas, digam: precisamos de pessoas com deficiência habilitadas em Python. O Ministério Público do Trabalho pode, através de uma ação civil pública, em que haja uma condenação, destinar a verba dessa condenação para esses cursos de formação.
muitos foram, e aí eu faço referência, não gostaria de nominar não, mas vou nominar um procurador do trabalho, doutor Emerson Rezende, que talvez seja o que mais faça destinação para esse tipo de curso. E é muito bacana, porque a gente depois vai participar do momento em que as pessoas recebem o diploma quando estão habilitados nesse curso que lhes permite acessar o mercado de trabalho. Então, isso é um tipo de parceria boa. E, de um modo geral, eu acho que esse papel do Ministério Público do Trabalho é um papel muito de ponte. Porque, embora o Ministério Público seja, em última razão, um braço do Estado que obriga as empresas a cumprir a legislação nessa seara, mas o Ministério Público presta um trabalho, penso eu, educativo, também para as empresas. E não está como um braço exclusivamente punitivo. Tanto que, em algumas situações, o Ministério Público até deixa de aplicar a penalidade quando se vê que a empresa adotou todas as medidas e, circunstancialmente, por um número muito pequeno, deixou de cumprir a cota.